Agora vamos resolver a pergunta número 67. A pergunta número 67 fala o seguinte: a figura acima mostra a parte do teclado de um piano, os valores das frequências das notas sucessivas, incluindo os sostenidos, representados pelo símbolo do número, obedecem a uma progressão geométrica crescente de esquerda para a direita. A razão entre as frequências de duas notas do consecutivas vale 2. A frequência da nota Lá do teclado da figura é 440 Hz. O comprimento de onda no ar da nota Sol, indicada na figura, é próximo de... E aí temos calcular o comprimento de onda. Note e adote. 2 a la 1 sobre 2 igual a 1,059. 1,059 quadrado igual a 1 sobre 1,12. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Bom, neste exercício temos que determinar o comprimento de onda da nota Sol. Bom, se você lembra a equação de movimento retilíneo uniforme, distância igual a velocidade por tempo, então o mesmo pode ser feito com as quantidades de largura de onda, frequência ou período de uma onda e a velocidade da onda. Neste caso, a distância que a largura de onda é igual à velocidade do sonido pelo período. E lembrem que o período é a inversa da frequência de uma onda. Então, se nós usamos isso para substituir aqui, tendríamos que a largura da onda da nota Sol seria a velocidade do sonido sobre a frequência da nota Sol. Então, isso seria igual, largura de onda da nota Sol seria igual a 340 metros por segundo entre a frequência da nota Sol, que é o que temos que determinar, né? O que temos de dado para calcular a frequência da nota Sol é a frequência da nota Lá, que é 440 Hz, e que todas essas notas musicais estão numa progressão geométrica. Bom, então, se estão numa progressão geométrica da progressão, temos a ver do sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e novamente a nota Dó. Então, se a frequência da nota Dó aqui é F, a frequência da nota Dó aqui seria F multiplicado pela razão da progressão geométrica, vamos a chamar, sei lá, X. Ou não, vamos chamar Y, para não confundir com esse X que está ali. Então, a frequência da nota Dó sustenido seria Y por F. A frequência da nota Ré, novamente multiplicamos por Y, seria Y quadrado por F. E assim poderíamos obter a frequência de todas as notas musicais em função dessa progressão geométrica. Vamos a olhar, G a la 7 por F, Y a la 8 por F, Y a la 9 por F,
y a la 10 por f, y a la 11 por f, e y a la 12 por f. Para hallar y podemos usar o seguinte dado. Duas notas do consecutivas, a razão, não? Entre as frequências de duas notas do consecutivas vale 2. 2 é maior que 1, então seria a frequência maior sobre a frequência menor. A fração seria maior entre a menor. A frequência maior é y a la 12 por f. A frequência menor da nota do anterior seria f. Isso tem que ser igual a 2. Com isso podemos obter a razão dessa progressão geométrica, o que quer dizer que y é igual a raiz de 12 de 2, ou 2 a la 1 sobre 12. E isso é dado do problema, é 1,059. 1,059. Agora, pero lembre que nós precisamos a frequência da nota sol. Pero nós sabemos que a frequência da nota a frequência da nota lá é 440 Hz. Aqui temos uma frequência igual a 440 Hz. Isso quer dizer, então, de la nota lá, que y a la 9 por f debe ser igual a 440 Hz. Por outro lado, isso é a frequência da nota lá. A frequência da nota sol, nessa progressão geométrica, que é o que a gente precisa, é y a la 7 por f. Então, notem vocês que isso pode ser substituído aqui. Y a la 9 pode ser escrito como y a la 7 por y ao quadrado por f. Y a la 7 por f é a frequência da nota sol. Y quadrado, novamente, notem que essa quantidade é a frequência da nota lá, é y a la 9 por f, está aqui, seria 440 Hz. A frequência da nota sol é y a la 7 por f. Nós precisamos isso para poder determinar a largura de onda da nota sol. Mas a frequência da nota lá, eu posso escrever como y quadrado por y a la 7 por f. Pero y a la 7 por f é a frequência da nota sol. Então eu faço isso para poder substituir a frequência da nota sol por isso. Y ao quadrado vai ficar ali. E isso tem que ser igual a 440 Hz. Pero y eu conheço. Y é 1,059. Então, substituindo aqui 1,059 ao quadrado por la frequência da nota sol é igual a 440 Hz. Pero isso é dado, né? 1,059 ao quadrado é 1,12. 1,12 por la frequência da nota sol vai ser igual a 440 Hz. Então, a frequência da nota sol vai ser igual a 440 Hz sobre 1,12. Eu ainda não vou fazer o cálculo completo porque eu tenho que substituir. Vamos usar essa folha. Eu tenho que substituir aqui. Largura de onda da nota sol é igual a 340 entre a frequência da nota sol e a frequência da nota sol, está aqui, é 440 sobre 1,12. Seria então, nessa fração, esse denominador pode subir ao numerador, seria 340 por 1,12 sobre 440.
y esa sería a largura de onda. Entonces temos que fazer o cálculo. Então vamos lá, 340 por 1,12 seria 0, 2 por 0, 0, 2 por 4, 8, 3 por 2, 6, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, 1 por 0, 0, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3, sería 0, 8, 0, 1, 3, 4, 8, 3. 2 decimais aqui. Aqui tem um 0, se cancela, então seria igual isso a 380,8 sobre 440. 380,8 entre 440 seria vírgula, coma decimal, esse se corre 1, e agora aqui seria 8, 8 por 0, 0, 4 por 8, 32, chego 3, 8 por 8, 32, 35, faço a subtração, 8, 8, 2, aqui agrego um 0 e sigo. Mas aqui então podemos olhar que essa divisão vai sair 0,8 e algo. Então podemos notar que a resposta do problema seria a letra B. A largura de onda seria 0,86. Obrigado.